Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Feliz por vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube. Já estamos no 11º ano da Revista Espírita e vemos quanto aprendizado nessa obra extraordinária de Allan Kardec. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a revista de fevereiro de 1868, que contém 9 artigos, itens, aqui praticamente metade deles fazendo referências bibliográficas, como veremos, mas Kardec começa a revista com um texto chamado Alucinados, Inspirados, Fluídicos e Sonâmbulos, extraídos dos manuscritos de um jovem médium bretão. Aqui é interessante que Kardec vai compartilhar uma comunicação espiritual, ele diz aqui, escritas em hora de inspiração por este jovem médium, e que ele publicou aqui na Revista Espírita, para que fosse apreciado pelos leitores. Aqui nós chamamos a atenção de uma observação que o próprio codificador faz, que ele assim, é desnecessário dizer que deixamos ao médium, ou antes, ao espírito que o inspira, a responsabilidade das opiniões que emite, reservando-nos para as apreciar mais tarde. Então aqui, na Revista em Foco, Kardec limitou-se a colocar a comunicação. É claro que os assuntos têm conexão com o Espiritismo, senão Kardec não faria a publicação. Mas é um texto bastante longo a respeito desses temas mencionados, com ênfase para a alucinação e a inspiração. Então há determinados itens aqui que, de fato, falta-nos mecanismos de avaliação até para falar da sua correção. Determinados pontos, algumas afirmações mais pontuais que o Espírito faz sobre esses assuntos. Mas, no geral, a ideia é coerente, é condizente com a proposta espírita. Mas Kardec faz esse alerta que a responsabilidade era do espírito e que neste momento ele estava apenas fazendo a publicação da comunicação sem, no momento, emitir qualquer parecer, qualquer avaliação sobre a comunicação. E aqui é importante que o espírito vai diferenciar, e percebemos hoje principalmente a diferença entre alucinação e inspiração. E existem também, já vimos aqui, os sonâmbulos, estudamos vários casos de sonambulismo. Os sonâmbulos, o Livro dos Espíritos cuida do assunto, são esses estados de emancipação da alma, o sono comum, o sonambulismo e o êxtase. No caso do sonambulismo, é um estado de maior libertação do que o sono comum, onde, pela predisposição orgânica, o indivíduo, o seu espírito, neste estado de sonambulismo, mais desprendido do corpo físico, da matéria, faz percepções, registros que podem ser anímicos, quando não há nenhuma interferência dos espíritos produzindo, participando do fenômeno. Às vezes o sonâmbulo está ali nessa condição anímica e muitas vezes traz informações do seu próprio conhecimento. Acessando a sua memória espiritual, ele pode resgatar conhecimentos, informações de vidas transatas e naquele momento, por exemplo, falar algo, revelando um conhecimento
que muitos que estão ali avaliando, julgando, acreditam que é mediúnico porque não faz parte do cabedal de conhecimento que eles podem avaliar da atual reencarnação. Mas pode ser um estado anímico, sim, como também pode ser um estado mediúnico, quando os próprios espíritos podem, manuseando os fluidos, participar do processo, produzindo o fenômeno sonambúlico, né, e aparecendo ali ao espírito do sonâmbulo, e o espírito, portanto, dialoga, o sonâmbulo dialoga com esses espíritos, colhe informações desses espíritos e retransmite, sendo, portanto, um genuíno processo mediúnico. Aqui, esta mensagem do espírito vai falar muito pouco a respeito desse assunto, inclusive dessa expressão fluídicos também, vai fazer muito pouco, né? Falando provavelmente das pessoas que ele falam, de pessoas que tocam, pessoas que têm esse recurso fluídico para produzir cura, né? E a gente sabe também que há magnetizadores que têm recursos próprios, anímico, e produz esta abundância fluídica que pode produzir fenômenos espirituais de movimentação de objetos, conforme a qualidade do fluido pessoal, pode até produzir determinadas curas. Mas, em geral, as curas se dão com a influência dos benfeitores espirituais, tratando-se, portanto, de um fenômeno mediúnico com a ação dos espíritos que potencializam o fluido do médium, dá-lhe a qualidade de cura, direciona este fluido para a região adequada do perispírito, para depois repercutir no corpo físico, surgindo esses casos de cura. Muitas vezes consegue agir também conforme a necessidade e a particularidade, não podemos descartar diretamente sobre o corpo físico, né? Então, mas aqui também a comunicação fala muito pouco, mas a gente o essencial aqui é essa distinção de alucinação e inspiração. Alucinação é quando o quadro patológico de alucinação, muitas vezes denominado, surgindo casos de esquizofrenia clássica, quando a pessoa tem esta desordem no seu sistema orgânico, no seu cérebro, no seu sistema nervoso central, a pessoa acaba tendo alucinações. Ela cria, né, aquelas imagens, aqueles sons que não são reais, são produtos de alucinação. Existe essa alucinação clássica? Existe. Precisa ser muito bem observada, catalogada, classificada, porque às vezes costuma-se, a pessoa diz que está vendo alguém, está vendo uma cena, ouvindo uma voz, nós já afirmamos apressadamente que é mediúnico, que é influência espiritual. Pode sê-lo, mas muitas vezes, conforme nós vamos ver aqui no texto, são alucinações clássicas mesmo, de ordem física, a recomendar tratamento médico eficiente para o devido diagnóstico da alucinação, desses delírios físicos que muitas vezes decorrem de vícios prolongados, o vício do álcool, o vício de drogas ilícitas, o uso continuado, inclusive sob a ação de espíritos inferiores da obsessão, cuja vibração perniciosa pode produzir esse estado alucinatório convencional. E existem diagnósticos próprios, medicações e terapias para que este quadro de alucinação, quadros de esquizofrenia, etc., possam ser devidamente manejados e cuidados. Às vezes ali essas pessoas, o vício do álcool, é muito sutil, às vezes, se aquilo que a pessoa está vendo é produto do álcool, desse delírio do álcool, se ela está criando, ou muitas vezes o uso do álcool, ao deixar a pessoa nesse estado de entorpecimento, permite que ela faça registros do mundo espiritual,
de espíritos que a estão atormentando, e às vezes descreve cenas, aí às vezes pode ser até um misto de obsessão, né, do que ela está vendo, realmente a cena do mundo espiritual, com a alucinação, né? Então é necessário muita análise para poder se avaliar o conteúdo do que ela está ouvindo, das frases que ela está ouvindo, das imagens que ela está descrevendo, e isso, com o passar do tempo, os profissionais adequados poderão fazer esse diagnóstico, né? Claro que a medicina convencional tem muita dificuldade de reconhecer e nega muitas vezes o espiritual, mas hoje existem profissionais médicos da área espírita, psiquiatras, psicólogos com a formação espírita. Então, portanto, com este conhecimento do espiritismo e o conhecimento médico, que ao receber um paciente com essas narrativas de ver imagens, ouvir vozes, ali com esse tratamento, com esta observação adequada, poderão muito bem diagnosticar se é um quadro obsessivo, se é um quadro alucinatório, se é um quadro mediúnico, para o devido tratamento, porque se é de natureza mediúnica, se é de natureza espiritual, naturalmente que o medicamento para a esquizofrenia não vai resolver, podendo muitas vezes atrapalhar, dificultar, criar dificuldades adicionais para o processo, né? Há muitos casos de pessoas que foram rotuladas como loucura, como alucinados, como esquizofrênicos, colocados no passado, pela política do passado de internação, internados em sanatórios, quando tratava-se de questões mediúnicas, era mediunidade, né? E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque o inverso também acontece. Rotulamos de mediunidade o que muitas vezes pode ser um quadro psiquiátrico clássico de esquizofrenia. Então a lição fala dessas alucinações, fala da inspiração, ou seja, a mediunidade, a influência espiritual, o indivíduo que está sendo objeto de uma inspiração. Aqui ele cuida, no geral, da boa inspiração, dos bons espíritos que se aproximam, inspiram ideias salutares, positivas, moralizadas, para que o indivíduo cresça espiritualmente, né? Então, este é um quadro de inspiração, portanto, um quadro de natureza mediúnica. Sabemos até que a inspiração será esta mediunidade do futuro, né? Esse estado de intuição consciente, quando o indivíduo a humanidade terá consciência desse intercâmbio espiritual, se educará para este intercâmbio consciente, para fazer estas percepções, este registro da aproximação do espírito, captar-lhe a ideia, avaliá-la, né? e executá-la, né? Então, buscar o socorro do anjo da guarda, buscar o socorro dos benfeitores espirituais de forma mais consciente e lúcida. É isso que a doutrina já está nos convidando para nós que temos esse conhecimento, para podermos fazer estes exercícios, esta educação, para quem não tem a mediunidade ostensiva, este aprimoramento do intercâmbio através da intuição. Já citamos aqui que no Livro dos Médiuns, ali por volta do item 186, se não me falha a memória, 184, 182, Kardec, didática e tecnicamente, diferencia a inspiração de intuição, né? Para ele, a intuição é um plus a mais, é quando a pessoa tem consciência do fenômeno, ela se prepara para aquilo, é o médium que tem consciência desse potencial, se concentra, ora, faz o silêncio interior para poder receber, e recebe uma ideia, recebe a intuição do Espírito. Ele participa, ele tem consciência do fenômeno, seria a intuição. E a inspiração seria o comum das pessoas que desconhecem esta situação, esta possibilidade do intercâmbio, mas mesmo desconhecendo, o intercâmbio espiritual é lei da natureza, é lei da vida, e as pessoas, pelo processo de sintonia, recebem esta influência positiva ou negativa, condizente com a sua postura, os seus ideais, o seu pensamento,
e ela está sendo influenciada, recebendo bons ou maus pensamentos que ela atribui a si mesma, né? Mas está sendo inspirada, mas ela desconhece esse processo. Então, basicamente é essa a diferença e o texto gira muito em torno disso, né? Com excessivamente longo, com algumas informações que fogem até um pouco da abordagem mais espírita, indo para uma abordagem às vezes mais técnica, mais acadêmica e científica, né? E aí o próximo texto da revista, Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig, é uma cidade da Alemanha. E aqui a gente destaca, Kardec comenta que este espírita mandou imprimir em alemão um cartão, né, e distribuiu aos espíritas e espiritualistas lá da referida cidade para o Ano Novo. Então, nós não sabemos o meio pelo qual ele fez chegar às pessoas, mas é como se ele fizesse centenas, talvez milhares de cartões com este texto e distribuiu pela cidade, desejando Ano Novo, dirigindo-se aos espiritualistas e em especial aos espíritas, né? Falando um pouco da doutrina espírita, falando do que a doutrina espírita nos ensina. Então a gente não pode deixar aqui de registrar, naquela época, a coragem moral desse espírita, né? Porque ele estava assumindo-se espírita para a cidade e fazendo a distribuição desse cartão em tom, diga-se de passagem, bastante respeitoso, sem querer impor nada a ninguém, né? Ele, como eu falei aqui, ele vai falar um pouco do espiritismo, né, aos amigos espíritas, e diz assim: é verdade que ela não ensina nada de novo proclamando a vida da alma, pois o Cristo dela falou, mas o espiritismo derruba todas as dúvidas e lança uma nova luz sobre essa questão. Fortifiquemo-nos na fonte das verdades cristãs. O espiritismo nos ensina, antes de mais nada, que sem o amor e a caridade não há a felicidade. Apoiando-se nesta verdade cristã, né, de amar ao próximo como a si mesmo, ele abre o caminho para a realização desta palavra do Cristo. Um só rebanho, um só pastor. Assim, pois, caros irmãos e irmãs espíritas, permiti que meus votos pelo Ano Novo junte ainda esta prece, né? E aqui ele faz uma prece, né? Ele escreve uma prece dirigida, portanto, aos confrades espíritas da cidade, né? Agora nós vamos ter, antes de entrar nessas instruções dos espíritos, eu vou deixar ela por último, porque ela é bastante longa e vai nos permitir muitas reflexões, e nós encerraremos o nosso estudo com ela, tá? Kardec vai comentar também na Revista Espírita, de fevereiro de 68, a apreciação da obra sobre a Gênese, uma comunicação espiritual de São Luís. Vocês lembram que no mês anterior, janeiro de 1868, Kardec anunciou e foi o lançamento da quinta obra da codificação espírita. E sabemos que uma obra muito importante pelos assuntos complexos e desafiadores que Kardec cuidou à época, né? A primeira parte, falando da origem, estuda a origem do elemento material, a origem do elemento espiritual, temas desafiadores para a época, que ele chega até a lançar como tese, hipótese, por conta daquele momento da ciência, né? Porque era um produto de revelação espiritual, muitas das informações que ali ele coloca, e não tinha como comprovar dentro dos métodos da ciência aquela hipótese que ele estava afirmando do surgimento do corpo físico, ou a questão do elemento espiritual. Tem comunicações sobre uranografia, falando dos astros, do Sol, dos cometas, dos planetas, né, questões muito complexas para aquela época, né. Na segunda parte ele também vai fazer aqueles estudos complexos a respeito dos milagres, né, fazendo um profundo estudo da lei dos fluidos,
dos milagres de Jesus. E depois a terceira parte, as predições, a transição, que até é o tema que nós vamos voltar nele, em torno das instruções dos Espíritos. Os tempos são chegados, então realmente aborda assuntos muito complexos, muito profundos. Era necessário que antes tivesse se estabelecido muito bem as bases da ideia espírita para que se pudesse avançar. Vocês vão lembrar até que num dado momento da Revista Espírita houve eu não me lembro se foi o texto do próprio Kardec ou uma comunicação, acho que era do próprio Kardec, ele dizendo que ali por volta de 1864, os temas começariam a ficar mais complexos, mais profundos na Revista Espírita. E notamos, lá no começo, os primeiros anos, a revista, por conta dos fenômenos, da curiosidade, estudou muito dos fenômenos espirituais, a manifestação dos espíritos com bastante abundância, o que era importante. Havia até repetição de algumas temáticas e outras questões mais, mas depois de 64 nós começamos a encontrar na revista, não que não houvesse, mas de forma um pouco mais abundante, Kardec começou a tratar de temas bem profundos a respeito da doutrina espírita, a partir do ensino espírita. E esta obra que São Luís vai falar, esta obra vem a ponto no sentido que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. O que importava satisfazer antes de tudo eram as aspirações da alma, encher o vazio deixado pela dúvida nas almas vacilantes em sua fé. O Espiritismo atualmente entra numa nova fase. Ao atributo de consolador, alia o de instrutor e diretor do espírito em ciência e filosofia, como em moralidade. Então veja aqui o próprio Espírito falando desse caráter instrutor e diretor do espírito em ciência e em filosofia, por conta, conforme dissemos, a profundidade, a natureza dos temas tratados na obra Gênese. Então ela era muito importante. Lembro também de um texto que nós estudamos, onde os próprios espíritos, já após a quarta obra, o Céu e o Inferno, da codificação, eles recomendavam a Kardec para que cuidasse da saúde, para evitasse determinadas questões que naquele momento eram secundárias, porque ele ainda tinha uma obra muito importante a ser trabalhada, que viria, que era justamente a Gênese. Ele fala assim: a religião antagonista da ciência respondia pelo mistério a todas as questões da filosofia cética. Ela violava as leis da natureza e as torturava à sua fantasia. Então, as religiões afastadas da ciência, e muitas vezes contradizendo-se com as leis da ciência, como até hoje acontece, gerando para algumas até perda de adeptos por conta deste momento de mais racionalidade e busca por respostas que muitas pessoas desejam. Então, diz: a questão da origem que se liga à Gênese é para todos causticante. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por este livro, como vos disse, então vejo que o livro abriu essa nova fase. O Espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Então, a partir da Gênese, do estudo dos fluidos, da transição planetária com profundidade, abriu-se para o futuro, através de obras que viriam de Chico, de Valdo, Ivone e tantas outras que puderam, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, por exemplo, de Chico, onde poderiam, a partir da base lá estabelecida, tratar e enriquecer esses temas bastante complexos e conectados a esses temas de ciência. Então, uma comunicação de São Luís, tecendo esses elogios e apresentando a característica da obra Gênese e dizendo que ela marcou uma nova fase para o Espiritismo. Me lembro vagamente de uma mensagem de Viana de Carvalho, Espírito, por Divaldo Franco, numa das datas comemorativas de lançamento da obra Gênese, que ele chama o Livro da Sabedoria. Então, muito bonita essa forma como Viana se refere. E quando falamos do lançamento da obra, mencionamos nessa polêmica que existe sobre a adulteração, e hoje, através de documentos descobertos mais recentes,
textos originais, documentos originais, que a 5ª edição da obra Gênese, que é a que nós usamos, não foi adulterada, foi feita pelo próprio codificador. E por fim, a bibliografia, como eu falei, Kardec vai citar aqui uma obra chamada Resumo da Doutrina Espírita, do autor Florent Lott, é publicado na imprensa local, um jornalista, Rembold, publica, e ele elogia a obra, embora ele discordasse da parte material, física, da doutrina, dos fenômenos. Ele diz aqui as práticas materiais do Espiritismo, as manifestações espirituais, os fenômenos espirituais, mas ele tece elogios à parte moral da doutrina espírita que o autor Lott tratou na obra. E ele diz assim que o que levou ele a ler a obra é que ela foi colocada no Index Prohibitorium da igreja da época, e isso, diz ele, aguçou ainda mais a minha curiosidade. Então, ele faz essa publicação a respeito da obra. O próprio autor da obra, Kardec, também transcreve aqui uma carta de resposta ao jornalista, que em alguns momentos manifestou sua discordância com o pensamento espírita, nesta questão mais material, prática da doutrina, e o autor responde, Kardec publica. E depois Kardec vai comentar aqui o lançamento da brochura Caracteres da Revelação Espírita, que é o primeiro capítulo da obra Gênese, mas diante da importância, da qualidade do texto, Kardec faz uma brochura à parte, fala que já estava quase esgotada a primeira edição da obra Gênese, um mês depois do lançamento, já estava praticamente esgotada, e ele já comenta aqui do lançamento da 2ª edição sem nenhuma alteração. Fala também do lançamento dos Pensamentos do Zuavo Jacob, aquele médium de cura, muito citado por Kardec, elogiado pela sua moralidade, pelo seu bem proceder, pelo seu pensamento elevado. E também Kardec comenta de um jornal de estudo psicológico, chama Psique, e que iria começar a partir de março de 68 em Nápoles. Então Kardec também faz o comentário. Mas eu gostaria de voltar agora no item que faltou para a nossa finalização do estudo da revista, que é um dos textos da Revista Espírita muito comentados, que se chama Os Messias do Espiritismo. Aqui recomendo a leitura na íntegra. Por quê? Porque são 13 comunicações espirituais. E como diz Kardec, ele próprio fala, foram comunicações dadas espontaneamente, em momentos distintos e locais também diferentes, na França e no estrangeiro, mantendo a mesma teor, ele diz aqui o mesmo, concordância no fundo do pensamento. Então, por que Kardec publicou as 13 comunicações? Por conta da complexidade do tema que estava sendo tratado. E as 13 comunicações eram para demonstrar aquele critério que nós sempre falamos aqui, que Kardec fazia questão de demonstrar, e foi a partir daí que surgiu o Espiritismo, da universalidade dos ensinos. A verdade vem por vários espíritos, por diversos médios, e são concordes, harmônicas, e por isso que ele faz questão. E aqui, espíritos como Fenelon, Baluz, Lacordaire, São Luís, Lamennais, Erasto, Montaigne, Bispo de Argel, Dupuy, João Evangelista, Erasto, que nós já citamos, de forma que são comunicações assinadas por espíritos conhecidos, que a gente encontra sempre comunicações aqui na Revista Espírita e na codificação. E nós poderíamos aqui, para fins didáticos, dividir praticamente em 4 temas centrais aqui que são tratados nas 13 comunicações. Primeiro, essa questão dos Cristos, dos Messias. Segundo, o conhecer a doutrina nessa época de transição, porque o Espiritismo iniciou o movimento regenerador do planeta.
Depois vai falar-se dessa transformação moral da humanidade, se tornar um mundo regenerado. E por fim, o papel do espírita. Mas é claro que essas comunicações, talvez o assunto aqui mais, entre aspas, chocante, seria justamente falar desses Messias. Aqui tem até, por fidelidade, uma comunicação, a primeira atribuída a São José, onde ele já comenta que um dos Messias já estava reencarnado naquela época. Nasceu o novo Messias e ele restabelecerá o Evangelho de Jesus Cristo. Não é permitido revelar o lugar onde nasceu, né? Se Deus vos deixar viver bastante, vereis pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus por esse novo missionário de Deus, né? Glória ao Espiritismo que o precedeu. Então é uma comunicação assim, até um tanto quanto enigmática, porque ela é de 1861 e bem se vê aqui que ele não está falando de Kardec, né? Porque ele fala que o Espiritismo o precedeu, que ele tinha, que um desses Messias tinha nascido, mas não é permitido revelar. Então seria alguém pós-Kardec, mas naquele período do Espiritismo que veio desenvolver uma grande missão. Então aqui não sabemos exatamente de quem que ele está falando. Já vimos na Revista Espírita comunicações que falaram de uma grande alma de escol reencarnada na Terra naquela época, onde eles não puderam designar nem não puderam designar nem o local onde estava, e nós sabemos que ali pela informação e depois conversando com algumas pessoas, falava-se de Dr. Bezerra de Menezes naquela época. Agora aqui, para nós fica muito difícil, porque poderia ser Leon Denis, que são esses contemporâneos de Kardec, mas que pós-Kardec principalmente exerceram papéis importantíssimos para o crescimento da doutrina espírita, revelando-se espíritos notáveis, né, como Gabriel Delane, também nós temos, né? Enfim, esta é a mais enigmática. As demais, né, as próximas aqui que vão falar do tema, talvez, como eu falei, o mais desafiador, é falar desses Messias, né? Lembro que na próxima revista de março de 68, Kardec vai comentar essas comunicações. Ele não vai ser tão extensa quanto as comunicações, mas ele vai comentar alguma coisa. Então, no próximo estudo da revista, nós retomaremos alguns pontos aqui, principalmente um que no 20º, nessa comunicação de Fenelon, que no século XX, principalmente, que nós estaríamos vendo muitos desses Messias reencarnando na Terra, trabalhando e fortalecendo o período, né? Às vezes Kardec dividiu em períodos do Espiritismo, ora ele adotou 6 períodos, vimos aqui já 5, mas o mais aceito ou mais citado é o de 4 períodos, né? E é o período, este quarto seria o da renovação social, que tem muito a ver com essa transição planetária que nós comentamos, né? Aqui diz, né, a comunicação, vamos pegar aqui a comunicação de Lacordaire, diz assim, ó: eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a pessoa mesma do Cristo? Perto de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escada dos espíritos puros, que mereceram entre eles seus enviados superiores encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola. São as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. É o pensamento de Deus revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo de espíritos superiores que se aproximam de Deus e recebem as suas emanações. O que morreu na cruz, Jesus, tinha uma missão a cumprir, e essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento, né? Quando todas as suas bases estiverem postas, né, falando-se da doutrina, da revelação das leis do mundo espiritual, então virá o Messias que deve cercar o edifício e presidir a reorganização.
Mas não creais que esse Messias esteja só. Haverá muitos que o abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo, as grandes partes da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de as fazer concordar com o mesmo objetivo. Além dos Messias principais, surgirão espíritos de escola em todas as partes do detalhe. Né? Então veja só. E depois aqui, para a gente dar continuidade a essa ideia, existe aqui a comunicação também, Kardec não identifica o espírito, fala de um êxtase sonambúlico. Há muitos espíritos superiores que concorrerão para a obra reorganizadora, mas nem todos são Messias. Aí há que distinguir espíritos superiores, espíritos marcados, designados para uma importante missão, mas que são falíveis, podendo falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé, e os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, infalíveis. E depois tem uma comunicação de São Luís, também no mesmo sentido. Portanto, vejam que comunicações valiosas. Primeiro, a gente para pensar, há outros espíritos puros como Jesus? Sim. Nós vimos na obra A Caminho da Luz, né, no capítulo 1, onde Emmanuel, por Chico, já começa falando. Há uma comunidade de espíritos puros, né, que presidem o sistema solar, no nosso sistema solar, como Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade, tendo recebido a missão de cuidar da Terra. Então, Jesus para nós, o governador espiritual da Terra. Mas havia outros membros dessa comunidade de espíritos puros. Jesus não é o único. E quando falamos de espíritos puros, Messias, esses espíritos crísticos, da mesma escola, do mesmo pensamento, né, que atingiram este progresso intelecto-moral muito além do que nós podemos conceber aqui na Terra, né, existem espíritos puros mais evoluídos que Jesus, espíritos puros menos evoluídos, são puros, mas menos evoluídos, que há gradações evolutivas mesmo neste estágio de espírito puro, porque nós já estudamos aqui uma comunicação do espírito Mock. O progresso é infinito, é uma estrada infinita, que Deus é único, perfeição absoluta, só Deus. De forma que, por mais que avancemos, sempre haverá uma distância evolutiva entre nós e Deus. Em nós é relativo. Mas o nosso relativo vai chegando cada vez perto, mas nunca igual ao absoluto de Deus. Então, é uma estrada infinita. E já comentamos aqui que falta-nos referências e informações para falar do progresso dos espíritos puros. Mas aqui nós já vamos tirando esta ideia, né? De que para nós aqui a gente é espírito puro, Jesus. É só Jesus. Para nós, o maior espírito puro que nós conhecemos, o maior Messias que nós conhecemos é Jesus. Modelo e guia da humanidade conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas, universo afora, há espíritos mais evoluídos que Jesus. Até para os espíritos, para os espíritas, às vezes isso causa estranheza. Já em nosso grupo de estudo na Casa Espírita, em palestras, já tivemos a oportunidade de comentar, as pessoas se chocam porque nós trazemos estes conceitos milenares no nosso inconsciente. Passamos por religiões cristãs em vidas passadas e para nós, muitas vezes a Santíssima Trindade, né, Jesus, né, é a encarnação humana de Deus. Para nós, Jesus é o ápice. Então, quando hoje, à luz do estudo da doutrina, da lei do progresso, a lei da reencarnação, a lei da pluralidade dos mundos habitados, porque os espíritos vão progredindo, vão para mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes, né? Então nós vamos entendendo esta amplitude da lei do progresso. Né? E as pessoas então às vezes se chocam, nossa, eu nunca parei para pensar, então há espíritos maiores do que Jesus? Há. Inclusive na obra
Obreiros da Vida Eterna de Chico, há uma informação muito interessante, quando aqui no capítulo 3º, o Sublime Visitante vem Asclépios, que demonstra ser um espírito elevado, que faz uma preleção ali no auditório para outros espíritos. André Luiz estava presente, e André Luiz se sente tocado pela grandeza desse espírito. Pergunta sobre ele, e aí esse seja o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? Ó a pergunta que é feita. Ele disse, não, de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Então é um espírito superior da Terra, que viu espíritos superiores. Lembramos daquela escala espírita, do Livro dos Espíritos, né? Espíritos de segunda ordem, espíritos superiores, né? Mas ainda é entidade do nosso planeta. Compete-nos peregrinar muito tempo para atingirmos-lhe as pegadas. Mas ele diz aqui, Asclépios estava aspirando o mundo feliz, Júpiter e Saturno. Quer dizer, ele ansiava, estava perto, progredindo, logo teria condições. Mas, aí que o Espírito vai falar para nós aqui, mas há espíritos que cuidam de sistemas solares, do nosso sistema, por exemplo, que a gente viu aquela comunidade de espíritos puros que Jesus faz parte. Mas além, quer dizer, acima, mais elevados dos que cuidam de sistema solar, há os que cuidam da constelação de Hércules, né? Cuja família pertencemos. Então ele está usando referências aqui mais próximas a nós, da onde nós, da Terra, estamos vinculados. E além dos que cuidam de constelação, há aqueles que cuidam do sistema galáxico. Aqui no nosso caso, a Via Láctea, né? Milhões de mundos e somente um detalhe da criação divina. Então veja só, há espíritos que cuidam de planetas, há espíritos que cuidam de sistemas solares, há espíritos que cuidam de constelações, há espíritos que cuidam de galáxias. Olha só como a evolução, isso é para o nosso conhecimento, né? A pessoa fala, nossa senhora, como eu sou espírito atrasado, como eu estou longe. A proposta não é essa, não é um pensamento pessimista. Pelo contrário, identificar o potencial divino em nós e o quanto aonde nós vamos chegar, inevitavelmente. Né? Inevitavelmente, é para nós entendermos a lei do progresso e nos sentirmos estimulados, por hora, a aprender e progredir o melhor que o nosso planeta tem a oferecer, como Asclépios. André Luiz viu ele, a sua luminosidade, o seu conhecimento, falou, nossa, esse é o ápice do universo. Falou, não, ainda é espírito da Terra. Então, para nós, Asclépios é um modelo a ser seguido, assim como Jesus é um modelo a ser seguido. Né? É aquela lição do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é a grade curricular do planeta Terra que nos cabe compreender e viver. Depois nós vamos cuidar de evoluções mais complexas, né? Mas não adianta a gente se perder olhando para o horizonte, para o futuro, e se perder em questionamentos inócuos e questionando a nós próprios. Não, eu sou espírito pequeno, não, estamos progredindo, né? Então existem esses messias, existem esses espíritos crísticos, esses espíritos, né, da escola do Cristo, espíritos puros, onde existem os maiores e os menores. Então, e aqui as comunicações falam que nesta época de transição, nós poderemos e receberemos espíritos crísticos, messias, que viria simbolizando estes sem prejuízo de outros que viessem para colaborar na transição planetária. Então, aí ele fala de espíritos marcados, os messias e espíritos superiores. Então vejam a importância deste momento da Terra. Nós estamos recebendo massivamente espíritos superiores, né? E a gente lembra na obra Transição Planetária, do Divaldo Franco, estão vindo de auxílio, de colaborar, né? Estamos recebendo espíritos, portanto, de outro planeta, de outro local, vindo colaborar aqui na Terra, mas também temos os espíritos superiores ou marcados da própria Terra. Marcados são falíveis. São espíritos, diríamos assim, não são superiores dentro daquela classificação, mas são espíritos
mais elevados do que a média. E a média aqui na Terra, segundo o nosso querido Divaldo numa preleção, 80% está em consciência de sono. Então, o espírito, quando está acima da média, já tem uma concepção maior de espiritualidade, da imortalidade, e enfim, já é um espírito que adquiriu essa luz acima do padrão médio da Terra, ele já tem condições de assumir missões menores, compatíveis com a sua evolução. Mas como ainda não são espíritos superiores, e portanto também não são espíritos crísticos, são falíveis. Então muitos fazem o planejamento, embora a probabilidade seja menor do que nós, espíritos comuns, ainda imperfeitos, de falir, eles podem falir. Às vezes eles se deparam com as velhas tendências ainda não totalmente superadas, orgulho, poder, apego, sexualidade, e às vezes por escolhas equivocadas na vida, acabam tropeçando em pontos que ainda não tinham superados, embora tivessem abraçado na espiritualidade uma missão menor, né? em prol de uma cidade, em prol de uma comunidade, em prol de uma instituição, uma tarefa assumida dentro da doutrina espírita, por exemplo, né? São tarefas menores, porque os messias vêm para uma tarefa maior, né? Normalmente para a coletividade terrestre, para a humanidade, ou espíritos superiores às vezes vêm para tarefas de nações, etc. Então, as missões são compatíveis com o estado evolutivo. Então, tem esses três aqui que vêm para somar aqui na Terra: espíritos superiores, espíritos marcados, foi o nome usado aqui na comunicação, né? E que são espíritos assim, acima da média da Terra, mas não ainda superiores, porque são falíveis, né? E os messias, os espíritos crísticos, esses espíritos puros, que existem os mais e os menos evoluídos dentro deste tipo, né, de espíritos, né? Então, este momento da Terra estão vindo. Aí vem de Alcine, às vezes vem espíritos elevados da própria Terra. Na obra Transição Planetária, num dado momento aqui no capítulo, eles vão falar aqui no capítulo 1º da obra, se não me falha a memória, não, a gente falava aqui nós anotamos, né? Aqui está no capítulo 18 da obra, onde ele fala que nesse momento de transição, espíritos luminares da própria Terra reencarnando massivamente. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia, da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir às origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, e além dos irmãos convidados de Alcíone. Então veja essas revelações espirituais. Então, espíritos luminares da própria Terra, em diversas áreas, e espíritos de Alcíone. Junto com isso, ainda virão esses espíritos, a obra fala, na obra, porque existe a quadrilogia do Divaldo sobre o tema transição, que nós sempre recomendamos o estudo, né? A base do tema transição planetária, a base na codificação, está ali na terceira parte da obra Gênesis. Os tempos são chegados. Mas depois viriam médiuns missionários trazer revelações adicionais fiéis à base, como Chico, como Divaldo. E Divaldo tem essa quadrilogia, transição planetária, que cuida do tema, né? A primeira obra, transição planetária, depois, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais e no rumo do mundo de regeneração. Todas de Filomeno. Agora, mais recente, neste ano de 2023, veio a obra de Joana, chamada Mundo Regenerado. Mas essa quadrilogia do Filomeno é um estudo profundo da transição para a gente entender toda esta orquestração divina, o planejamento divino, a ação dos benfeitores espirituais, para a gente poder entender toda essa transição. E aqui vocês viram que uma determinada comunicação fala, mas além desses messias, além dos superiores marcados, né, etc., ainda viria um messias assim como se fosse um símbolo, um messias símbolo, né, para presidir tudo isso,
e simbolizar esta era de transição para que a Terra se torne um mundo de regeneração. Na obra Perturbações Espirituais, no capítulo 1, nós temos aqui uma espécie de uma pista. Aqui é uma hipótese pessoal, que talvez possa ser, ele pode ser considerado esse grande Messias? Pode ser um dos Messias? Pode, mas aqui pela forma como expõe, fala assim, ó, ele fala que muitos franciscanos estão reencarnando, almas nobres franciscanas, para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor. Então, dessas comunidades franciscanas poderão ver espíritos marcados, espíritos superiores, né? Mas tem aqui talvez o Messias, porque ele diz assim, ó, tem a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus fez. Depois virá Ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Falando de Francisco de Assis. Eu achei muito bonita a forma como o Filomeno coloca aqui, né? Para apacentar o rebanho, o cantor de Deus, e levá-lo a Jesus, dando-nos a impressão de que possa ser esse grande espírito Messias, crístico, né? Sabemos que São Francisco foi João Evangelista, e para vir realmente simbolizar essa era de transição planetária. Então fazemos questão de citar a fonte, né, a fim de que possamos saber da vinda de Francisco. E Divaldo comenta numa das palestras que isso se daria a partir de 2030, né? Não em 2030, a partir. Então vejo toda essa revolução espiritual. Então vejam aqui os espíritos falando desses espíritos crísticos para a gente entender a lei do progresso, entender este momento da Terra, que é um momento de transformação moral. Avançamos muito intelectualmente, veja-se quantas conquistas no campo da intelectualidade, mas que ainda não teve condições de nos fazer ser plenamente felizes. Ainda o número de depressão, de ansiedade, de crimes, de suicídios, porque o intelecto representa o crescimento horizontal, necessário para o espírito, mas é o sentimento, a moralidade, que é a grande ascensão vertical, para que possamos usar a inteligência a serviço do bem. Então tem faltado à Terra moralidade. 80% em estado de consciência de sono. Nem todos fazem o mal. Existem os que praticam o mal pelo mal, que se comprazem, emigrarão, sairão da Terra e irão para o mundo inferior. Dar seguimento à evolução de cada um deles, porque a lei de Deus é de amor. Então, sempre a porta está aberta para o progresso. Ninguém fica eternamente no mal, não há penas eternas. Então, tu percebe essa transformação moral da humanidade. Por isso, o século XX, conforme veremos no próximo estudo da revista, voltaremos a isto, porque é o texto de Kardec depois. Essas almas superiores, esses messias que reencarnam e vão dando para nós um grande exemplo neste campo moral, das virtudes, dos sentimentos, trazem conhecimento, né? Trazem o equilíbrio emocional, trazem esta alta moralidade, capaz de viver o amor na sua plenitude no dia a dia. Deixam para nós pegadas luminosas para nos incentivar para ir no mesmo caminho. Então, essa grande transformação moral da humanidade, né? E o quanto conhecer a doutrina nesses tempos de transição é importante. Eu tenho dito que é um grande colaborador para a nossa saúde mental, porque muitos que não entendem a transição, esses detalhes, muitos acabam entrando num processo de desânimo, de desespero, de desalento, olham a corrupção, a criminalidade, a guerra, né? Fazem este olhar pessimista e fala, como diz Filomeno na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, na introdução, muitos ficam se questionando para onde caminha a humanidade. E muitos, num pensamento pessimista, abandonam um ideal maior
e acabam se entregando ao homem velho, aos prazeres descontrolados, ao comportamento materialista, ao prazer sexual que tem afligido e atormentado muitas almas. O conhecer a doutrina é praticamente uma possibilidade, um incremento para a nossa sanidade espiritual. Para entendermos tudo esta orquestração, a Terra está em concerto com S, reparo moral, e em concerto com C, porque há toda esta movimentação dos espíritos aqui na Terra, sob a tutela do Messias Jesus, que chama outros Messias, que convida outros espíritos, espíritos superiores, convida espíritos marcados acima da média da Terra, e agora massivamente vem. E quando vem neste volume, no mesmo momento, é natural. E os maus pelos maus, tendo a última chance e não voltando mais à Terra, é natural que a Terra, com o passar dos anos, não sabemos quanto, mas com o passar dos anos, vá se tornar um mundo regenerado, e isto será simbolizado logo mais, a partir de 2030, com a vinda deste espírito também crístico, São Francisco de Assis. Então é muito importante conhecer a doutrina. E veremos para quê? Inclusive para que nós espíritos, além desta sanidade mental, além de entender todo esse processo, para mantermos e ampliarmos a fé, a esperança e a caridade, a prática do bem, que vai ser a base deste mundo regenerado, a fraternidade, como está na obra Gênesis, possamos não ficar passivos, assistindo, que bom, vai vir Messias, virão espíritos superiores, espíritos marcados, eu vou ficar aqui de braços cruzados assistindo toda esta epopeia espiritual. Não é para assistir, é para colaborar, é para sermos também coadjuvantes, protagonistas, a fim de que possamos trabalhar. E isso está também nessas comunicações espirituais, estas 13, leiam. Quem não tem a revista espírita, busque nas redes sociais, busque na internet, tem no site da Federação Espírita Brasileira, no kardecpedia.com, tem a revista lá, você vai clicar 68 de fevereiro, são 13 comunicações, cada uma abordando um tema, um assunto, falando dessas almas ainda atrasadas que aqui estão, sendo para nós um grande desafio, mas fala também para nós espíritas, o quanto nós temos que agir. Aqui há uma comunicação de Lamennais, onde ele fala, nós que somos os primeiros favorecidos pela crença, tende vossa missão a cumprir. Aqui não é missão dos espíritos maiores, porque todos nós temos missão, tarefa, nesse sentido mais genérico. Semeai desde já o que mais tarde quereis colher. Semeai o grão que virá frutificar no terreno que tiverdes preparado, e cujos frutos vós mesmos colhereis, porque Deus vos levará em conta o que tiverdes feito por vossos irmãos. Então, a alegria de poder colaborar, trabalhar, atuar na vinha do Senhor, neste momento tão especial da Terra e tão especial do nosso processo evolutivo, onde nós temos acesso a toda essa gama de informações. A literatura espírita é rica nessa temática. Cuidado com os mitos e fantasias que vêm sem o critério da universalidade dos ensinos e que às vezes complicam, atrapalham o entendimento desse tema, transição planetária, como por exemplo, data limite, que não tem nenhuma concordância com os princípios da doutrina espírita. Então nos fixemos nestas obras seguras na codificação, a primeiro, depois temos também o Evangelho de Jesus, o sermão profético, onde ele cuida mais desta temática também, da transição, e estas obras sérias nós vemos de Chico Xavier, que citamos, e de Divaldo Franco, em especial a quadrilogia de Filomeno, para entendermos tudo isso, pacificar os nossos corações e possamos estender a mão, entrar em sintonia
com esses abnegados espíritos incontáveis trabalhando em prol da melhoria do planeta e que nós possamos fazer brilhar a nossa luz em alguma medida, colaborando onde estivermos, na sociedade, no lar, no trabalho, no templo religioso, para construir este mundo regenerado do porvir. Mundo regenerado que começa primeiro a ser construído em nosso mundo íntimo, em nossa morada íntima. Então, é uma bênção, é um posto de honra poder hoje estar nas fileiras da doutrina espírita, servindo, trabalhando, ajudando nessa construção do mundo regenerado. Tá? Essa é a Revista Espírita, belíssima, com este texto, em especial essas comunicações. Né? Voltaremos a ele em março de 68, porque há aqui os complementos do nobre codificador. E aqui encerramos mais um estudo desta obra extraordinária, desta alma também de escola, deste espírito superior, que é Allan Kardec.